Fala, minha galerinha, vocês sabem o que é execução penal? Eu vou tentar explicar o que é execução penal em um minuto, em que pese essa obrigação seja impossível. Então, a persecução penal nada mais é do que todo o procedimento formal em que o Estado vai buscar punir aquele que infringiu as regras penais, ou seja, a persecução penal nada mais é do que a aplicação do poder punitivo estatal contra quem violou as leis penais. Primeiramente, nós temos o Código Penal. Na verdade, eu gosto de falar que a persecução penal tem três dimensões. A primeira dimensão são as bases materiais, e as bases materiais principais o Código Penal, que vai definir as condutas que podem ser punidas, quando podem ser punidas, quando não podem mais ser punidas, o que é crime e o que não é crime. E a lei de contravenções penais, porque no sistema brasileiro nós temos as infrações elas bipartem-se em contravenções penais, que são digamos que crimes de menor potencial ofensivo, que são punidos apenas com prisão simples ou com multa, certo? Enquanto que existem os crimes que são coisas sérias. Contravenção penal é tipo portar arma branca, que é portar uma faca, você pegar um ônibus sem pagar, esse tipo de vagabundagem aí. E nós também temos diversas leis esparsas que elas constituem o que a gente chama do microsistema penal extravagante. E nesse microsistema penal extravagante, que também faz parte das bases materiais, tem a lei de tortura, a lei de crimes hediondos, tem a lei de crimes contra a ordem tributária, a ordem financeira, a ordem econômica, crimes de trânsito, crimes de genocídio contra o consumidor, contra a relação de consumo, crimes de abuso de autoridade, preconceito e discriminação, crimes contra o sistema financeiro nacional, o que mais? Temos lei de organização criminosa, crimes de licitação, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o meio ambiente. Temos o que mais? Nós temos também o que a gente chama de... O que mais tem essa porra? Crimes de lavagem de dinheiro, crimes de organização criminosa e muito mais. Crimes até contra o parcelamento solo urbano, que é uma porra inútil que ninguém sabe o que é essa merda. Mas depois das bases materiais, nós temos as bases processuais da persecução penal. As bases processuais elas regulam todo o procedimento para a apuração do fato criminoso e a aplicação do poder punitivo estatal. Ou seja, o Estado ele não pode simplesmente te punir, tem todo um procedimento formal, jurídico, em que o Estado deve seguir para que ele possa aplicar o poder punitivo, certo? E quem representa a base processual é o Código de Processo Penal, conhecido como CPP. O Código de Processo Penal ele vai disciplinar desde o inquérito policial, que é um procedimento administrativo para apurar fatos quando há indícios de autoria e materialidade. Alguns casos dependem de requerimento, quando é crime de ação privada. Alguns casos pode ser de ofício, como ação pública condicionada. Alguns casos dependem de representação, como ação pública condicionada. Alguns casos podem ter requisição do Ministério Público, como nos crimes de ação penal incondicionada. O Ministério Público ele vai fazer uma requisição. Requisição é obrigatória, é vinculante. Então, o Código de Processo Penal ele vai estabelecer todo o procedimento, desde o procedimento administrativo para a apuração do crime, que é o inquérito policial, até a ação penal, até os recursos, até o processo de conhecimento, até os procedimentos especiais e ordinários. Então, tem o Código Penal. Já foram quase 4 minutos, eu não expliquei tudo. Depois do Código Penal, existe o que eu chamo de fase satisfativa do processo de conhecimento penal que é concretizada pela Lei de Execução Penal. Cabe dizer que o Código de Processo Penal ele não exaure as bases processuais, porque nós temos a Lei Maria da Penha, que tem disposições, sobretudo, processuais, a Lei de Organização Criminosa, que tem disposições, sobretudo, processuais, a Lei de Lavagem de Dinheiro, a lei de julgamento ampliado. Então, existem algumas disposições, algumas bases processuais além do Código de Processo Penal, só que são poucas. Não é um microsistema extravagante e enorme como o microsistema penal espaço, que tem lei de tortura, genocídio, lavagem de dinheiro, organização criminosa. E veja, muitas dessas normas que eu estou falando, elas misturam disposições materiais com disposições processuais, e elas culminam no que nós chamamos de normas heterotópicas, que é assunto para outro vídeo. Mas depois da fase processual,
que ela se exaure com a aprovação da sentença definitiva, nós temos a lei de execução penal, que ela objetiva efetivar o mandamento condenatório contido na sentença penal definitiva. E a lei de execução penal, ela vai disciplinar como é que deve ser cumprida a pena e como que deve ter e toda a estrutura dos estabelecimentos penais, certo? Então, é basicamente a lei que disciplina a efetivação do mandamento condenatório e da execução da pena após o afastamento da presunção de inocência. E na LEP nós vamos encontrar disposições, por exemplo, atinentes à necessidade de haver, no mínimo, uma biblioteca para o estabelecimento penal. Nós vamos ter também a disciplina do trabalho externo e interno do preso. Então é muito grande e já foi enorme esse vídeo.